Olá, queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 1, terceiro trimestre do ano de 2026. A lição de número 1 tem o título O Chamado para os Gentios. E aí eu pergunto para você, quem são os gentios? Qual é o chamado? Qual é o plano de Deus para toda a humanidade? Essas e outras questões estão aqui nesta lição. Texto em classe, Atos 13, 1 ao 12. Palavras-chave: chamado, gentios, Espírito Santo, missão e igreja. Introdução. Atos marca uma das mais importantes transições da história da igreja primitiva. Porque ela está saindo também do judaísmo e entrando para o mundo gentílico, né? A missão cristã permanecia concentrada principalmente entre os judeus. Com a separação de Barnabé e Saulo pela direção do Espírito Santo, inicia-se oficialmente a primeira viagem missionária. Historicamente, a cidade de Antioquia da Síria era a terceira maior metrópole do Império Romano, depois de Roma e Alexandria, reunindo povos de diversas culturas e idiomas. Uma cidade muito miscigenada, uma cidade daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre ela, né? Multicultural e tal. Deus escolheu exatamente uma igreja multicultural para dar início à missão entre os gentios, demonstrando que o evangelho não pertence a uma única nação, mas destina-se a todos os povos. Isso porque Deus prometeu desde o Antigo Testamento. Então você vê que há uma transição, pois a igreja a princípio, ela é composta principalmente de judeus, tá? Paulo diz que primeiro a salvação é dos judeus e depois dos gregos. E aí depois é que a gente vai ter essa abertura para a comunidade gentia, para a comunidade não judia. E aí esses são os gentios, né? Antes de Jesus, a humanidade era dividida em duas partes, judeus e gentios. Depois da vinda de Jesus, isso eu estou falando na perspectiva de Paulo, né? Você tem os judeus, os gentios e a igreja. A igreja é esse aglomerado de pessoas que nós não sabemos quantos são e quem são, que fazem parte de raças, tribos, línguas e nações. E aí é como que se Deus, como diz a própria palavra, derrubou, jogou por terra a barreira dessa separação. Então, para ele não há judeu, não há grego, não há livre, não há escravo. Então, é um aglomerado de judeus e gentios. Por isso que Paulo diz: outrora erais gentios. Então, quer dizer, nós nem gentios somos mais. O judeu até entende como tal, mas diante de Deus, nós éramos gentios e não somos mais gentios. Primeira grande sessão, o nascimento da missão gentílica. Primeira subseção, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Antes, diga-se de passagem, o Evangelho de Mateus foi escrito em Antioquia. Existem outras cidades, mas o Evangelho de Mateus foi escrito aí. É outra questão, a quantidade de escravo que já existia nessa época. Uma outra questão, nesse período aí do século I, século I depois de Cristo, né? Até antes. Ninguém na condição de pobre se tornava rico. Era impossível uma pessoa pobre se tornar rica nesse contexto. Então, Antioquia é, na verdade, um quartel-general. Quando, na verdade, alguns pensam que a primeira igreja foi em Roma, na verdade, tínhamos que olhar um pouco mais para Antioquia. E aí, dentro desse contexto ideal, estudar uma boa história da igreja, principalmente sobre os primórdios, sobre o princípio, para a gente ver a fundação da igreja nesse contexto. Vamos lá, então. A escolha de Antioquia como base missionária revela a providência divina na expansão do evangelho. Lembre-se, a gente já tem a questão a favor do evangelho, que é o grego.
O grego é falado em tudo quanto é canto. Aqueles que não falavam grego eram chamados de bárbaro. Então você tem o grego que está em tudo quanto é lugar, mesmo no Império Romano. Então você tem a cidade foi fundada por Seleuco I Nicator, no final do século IV antes de Cristo. A cidade tornou-se um dos principais centros políticos, comerciais e culturais do mundo greco-romano, ligando o Oriente ao Ocidente por importantes rotas terrestres e marítimas. Lucas emprega o nome Antioqueia, não apenas Antioquia, porque o acento está no ômicron, né? Antioquia, não apenas como uma referência geográfica, mas como símbolo da nova fase da missão cristã. Deus demonstra que sua obra frequentemente se desenvolve em locais estratégicos, preparados para que a mensagem alcance o maior número possível de pessoas, cumprindo o seu propósito de salvar homens e mulheres de todas as nações. Um mito tem que ser jogado por terra. Qual mito? A igreja não iniciou em campos, no contexto rural. A igreja iniciou em grandes cidades, em grandes centros, Jerusalém, Judéia, Galiléia, aí Antioquia, então Roma, então Corinto, Éfeso. Então você tem os grandes centros, né? Filipos, que é uma cidade europeia. Então você tem grandes centros. A igreja deu início em grandes centros, não nos campos, no sentido pejorativo ou discriminatório, mas no sentido de que é estratégico, né? Onde estão a maior população. Então, o evangelho quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor é para o reino. Então, Antioquia, ela era uma cidade que tinha estrutura. Qual era a estrutura da? Então, você tem a alta sociedade e você tem a baixa sociedade. Você tem o pessoal que fazia parte dos oficiais do Império Romano, que também estavam nessa cidade. Havia uma grande sinagoga, muitos judeus, então uma cidade muito pluralizada, uma cidade bem eclética, com seus deuses, com seus ritos, mas também com uma grande população e principalmente de escravos. Mais de 120 mil escravos já existiam na cidade de Antioquia. Era uma cidade muito miscigenada, uma cidade muito, já naquele contexto, ativa, né? É, subseção, segunda subseção, profetas e doutores servindo ao Senhor. Está no versículo 1 e 2 aí de Atos 13. A liderança da igreja de Antioquia era composta por homens de diferentes origens étnicas, sociais e culturais. Barnabé, um levita de Chipre, Simeão, chamado Níger, esse Níger aqui significa negro, né? Provavelmente de origem africana, Lúcio de Cirene, no norte da África, Manaém, criado juntamente com Herodes Antipas, e Saulo, ex-fariseu, formado aos pés de Gamaliel. Então, olha a pluralidade já étnica e a pluralidade cultural também aqui dentro da liderança da igreja em Antioquia. Lucas afirma que eles estavam servindo ao Senhor, utilizando o verbo leiturgel. Esse verbo originalmente empregado para designar o serviço público, né? Daí liturgia, né? Leiturgel, serviço público, e posteriormente o ministério sacerdotal no templo. A palavra revela que a verdadeira adoração não se limita aos atos litúrgicos, mas envolve dedicação integral, oração, jejum e sensibilidade para ouvir a direção do Espírito Santo, porque o capítulo 13, versículo 2 e 13, diz: havia na igreja de Antioquia, a saber, alguns doutores e mestres, aí fala o nome deles, e eles serviam ao Senhor, orando e jejuando, e o Espírito Santo disse: apartar para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho preparado. Então, o servir não é apenas atos cultos, até porque Deus não está tão preocupado com os nossos atos cultos, com os nossos atos litúrgicos de organização, administração, essas coisas. Claro que tem que ter, nós não podemos desprezar, não é isso que eu estou falando. E claro que não é todo mundo também que está ali
de qualquer maneira, mas é preciso entender a importância da palavra. Então, ela não se limita a questões litúrgicas, mas na prática, na vivência do servir a Deus de verdade, de ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo não falou aleatoriamente, ou não surgiu uma voz como lá em Jesus, né? Este é meu filho amado. Não, ali o Espírito Santo usou um desses profetas que estavam ali servindo e disse: Apartai para mim a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho preparado. Terceira subseção, a separação de Paulo e Barnabé, isso já no versículo 2 e 3. Enquanto a igreja adorava e jejuava, o Espírito Santo ordenou: separai-me, Barnabé e Paulo, para a obra a que o tenho chamado. O verbo empregado é aphorizo, que significa separar, consagrar ou designar para uma missão específica. Está aqui o chamado. Inclusive, eu vou repetir, gente, não é chamada, mesmo você que seja mulher, a minha chamada, não, o meu chamado, porque quem está te chamando não é você, quem está te chamando é Deus. Então, o chamado, quem designou algo para você foi Deus. Então, é um chamado, tanto masculino como feminino, chamado, porque não é você, é Deus. Então, esse verbo, ele está num contexto grego, mas ele vai ser usado para uma questão religiosa, sagrada, que é o chamado divino. Então, ele separar, consagrar ou designar para uma missão específica. Por isso que quando as pessoas falam, é separado, é consagrado, tanto faz separar, consagrar, designar, ordenar. Então, são palavras que estão dentro de um campo semântico para falar de alguém que tem alguma vocação diante de Deus. A iniciativa parte inteiramente de Deus, mostrando que o verdadeiro chamado ministerial nasce da soberania divina e não da vontade humana. Claro que hoje a gente tem gente consagrada por amizade, por dívida, por favor, e uma opção de coisa, né? Mas às vezes até se despreza o chamado de Deus em detrimento de benefícios, e isso na igreja primitiva não existia. Tanto é que teve alguém que perguntou: quanto vocês querem para me dar esse poder? E aí a resposta foi: que o teu dinheiro sirva para a tua perdição. Então acho que precisamos voltar a algumas realidades na atualidade. Senão, o campo missionário sofre, os nossos altares sofrem, os ministérios sofrem com homens sem moral, sem personalidade, sem caráter, sem nenhum compromisso com a verdade e com a palavra de Deus, a não ser com seu benefício próprio. Então, ninguém pode arrogar sobre si o chamado, o ministério. A iniciativa, ela é de Deus, é única dele e pessoal. Ele não pede opinião para ninguém para saber o que as pessoas acham, por que ele está nos chamando. Depois de orarem e imporem as mãos sobre os dois missionários, a igreja apenas reconheceu publicamente um chamado que o Espírito Santo já havia estabelecido. Então, quer dizer, é Deus e a igreja reconhece. Então, tem que ser feito na igreja. É preciso que a igreja reconheça, é preciso que a igreja veja que Deus realmente tomou essa iniciativa e trouxe esses homens para fazer a obra do Senhor. A imposição de mãos, prática comum tanto no judaísmo quanto na igreja primitiva, simbolizava identificação, comunhão e envio, demonstrando que a missão não é um projeto individual, mas uma responsabilidade compartilhada entre Deus, seus servos e a comunidade cristã. Então, Deus tem compromisso com a missão, seus servos têm compromisso com a missão e a comunidade cristã tem compromisso com a missão. Gente, é importante a figura da igreja dentro do contexto da missão. E logo a gente vê no contexto atual uma depreciação da igreja. Claro que as pessoas, por causa do sistema, por causa da questão denominacional, mas a igreja vai além disso. A igreja vai muito além disso. O Espírito Santo e a obra missionária. Essa é a segunda grande seção. Primeira subseção, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos evidencia que a expansão do Evangelho é resultado da direção soberana do Espírito Santo. É ele que conduz, é ele que guia.
Desculpa. Em Atos 13:4, Lucas afirma que Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo. Como também tem lugar que o Espírito Santo os impede de entrar naquele lugar e depois eles são permitidos. Se o Espírito Santo não for o dirigente da missão, nós não estaríamos como estamos hoje, inclusive no Brasil, Assembleia de Deus, com 115 anos. Foi uma direção missionária aos 2 missionários que chegaram no Brasil e depois todos os demais missionários. Então é o Espírito Santo, é ele que conduz, é ele que vai estar na frente. Então, enfatiza aí a missão que ela não surgiu, é claro, de um projeto humano, mas da iniciativa de Deus. O verbo grego é pempo, que vem de pempo, né? Um verbo composto de ek mais pempo, que já é sair, né? Então, traduzido para enviar, transmite a ideia de despachar alguém com uma missão oficial e autorizada. Então você vê que os autores bíblicos eles usam termos apropriados para dar a ideia teológica do que eles querem falar. Então não é um verbo aleatório, é um verbo que vai trazer a ideia de que é alguém como um embaixador, alguém oficial. Alguém enviado por algum oficial maior que vai levar a mensagem. Então, essa é a importância de ser enviado. Eu sou enviado por alguém que vai, na verdade, me permitir levar a mensagem porque ele é maior do que eu. Então, é uma missão oficial. Ao longo dos atos, o Espírito Santo orienta os missionários, abre portas para a evangelização e até impede determinados caminhos. Olha o que eu falei aí, Atos capítulo 16, 6 e 10, demonstrando que a igreja deve depender continuamente da sua direção. O Espírito Santo é tão importante na condução da igreja, do chamado, que observem que Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante diz, tendo Jesus jejuado, foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. É o Espírito Santo que conduz, que guia a vida da igreja, guiou a vida de Jesus e precisa e deve, e ele pode guiar a vida da igreja. A igreja precisa estar pautada na direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que guia a igreja. Se o Espírito Santo não estiver na frente dessa obra, não vá, não envia, não faz, porque não vai dar certo. Nós não estamos em tempo de ficar apenas abrindo a boca com arrogância, com orgulho, com vaidade. Nós temos obreiro no campo missionário. O homem está lá sofrendo, padecendo, não tem ajuda, não tem auxílio. Então, às vezes, é melhor não enviar e deixar que o Espírito de Deus conduza, oriente, para que a gente faça no tempo e na hora certa. O poder do Espírito na evangelização dos gentios. Ao chegar à ilha de Chipre, Paulo confrontou Elimas, o mágico, que procurava impedir a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Nesse momento, Lucas afirma que Paulo, cheio do Espírito Santo, olha ele aí mais uma vez, repreendeu o opositor e anunciou o juízo de Deus. A expressão grega prestes, pneumatos, hagio, que ali está o prestes de plerol, né, cheio do Espírito Santo, indica alguém plenamente capacitado e dirigido pelo Espírito para uma tarefa específica. O episódio, então, observem que o apóstolo Paulo está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo o encheu. O Espírito Santo tomou com o seu poder para anunciar. Então ele é dirigido pelo Espírito para uma tarefa específica. Então o Espírito Santo, ele não enche uma pessoa para qualquer coisa. Tem algo específico. Eu sei o meu chamado. Eu sei porque Deus me chamou. E eu sei porque eu estou sendo cheio do Espírito Santo. O episódio revela que a missão cristã envolve um conflito espiritual entre o reino de Deus e as forças das trevas. Eu não gosto de falar reino do inferno, porque não é reino, é império. Porque ele impera, impõe. Então, reino de Deus, porque é um reino de amor.
Deus ama. E império, porque ele domina o diabo, né? Ele domina, ele escraviza. Então, o reino de Deus e as forças das trevas faz parte desse império, sendo impossível vencer essa batalha apenas com recursos humanos. Não é o dinheiro da igreja, não é o poder político desse obreiro, mas é a capacidade do Espírito Santo, de Deus. A igreja não tinha riqueza nos primeiros séculos, ela tinha recursos, mas não tinha riqueza tanto assim. Mas ela venceu as perseguições, o sofrimento, e hoje nós estamos aqui. É o Espírito Santo quem conduz, quem concede discernimento, coragem, autoridade e poder, dinamis, para que o evangelho seja proclamado. O evangelho só pode ser proclamado com o poder de Deus. Lembram daqueles homens? Ah, sai em nome de quem Paulo prega. Ele, olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês quem são? Tomaram um cacete lá dos endemoniados que saíram todo rasgados, sangrando, porque tem que ter o Espírito Santo de Deus. Encarar o que nós encaramos, serpentes e escorpiões, só poder do Espírito Santo de Deus. Terceira subseção dessa segunda grande seção. Evidências da ação missionária do Espírito Santo. Os capítulos 13 e 14 apresentam diversos sinais da atuação do Espírito Santo na expansão da igreja. Multidões recebem a palavra, milagres confirmam a mensagem, novas igrejas são plantadas e presbíteros são estabelecidos para fortalecer as comunidades cristãs. Lembrem-se que nesse contexto ainda não tinha estrutura pastoral. E além disso, aqui, a ação do Espírito Santo em separar lá no capítulo Atos, né, no capítulo 13. A palavra grega martiria, que significa testemunho, resume bem essa missão. A igreja é chamada a testemunhar Cristo em qualquer contexto, confiando que o Espírito Santo continua operando para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lembrem-se que em Atos está acontecendo a dimensão da palavra, a dimensão do testemunho e a dimensão do Espírito. O Espírito Santo está conduzindo tudo, está direcionando tudo. O Espírito Santo está fazendo maravilhas dentro desse contexto aí, gente. O Espírito Santo está agindo poderosamente. Terceira e última grande sessão, a igreja como agência missionária. Primeira subseção, a igreja que ouve a voz de Deus. Antes de enviar seus missionários, a igreja de Antioquia dedicou-se ao culto, à oração e ao jejum. Lembre-se lá que eles perseveravam na doutrina, demonstrando que as grandes decisões ministeriais devem nascer da comunhão com Deus e na igreja. Não tem que se resolver sozinho, é na igreja. O texto mostra uma comunidade sensível à voz do Espírito Santo, que não agia impulsionada apenas por necessidades ou oportunidades, mas pela revelação da vontade divina. Até porque no primeiro século, gente, será que valeria a pena, daquele contexto, sair para pregar a palavra com a perseguição e com o sofrimento que era? Então tinha que ser o Espírito de Deus mesmo. A expressão servir ao Senhor reforça que a missão começa na adoração. O verbo leiturgia, que nós falamos lá atrás, revela que o verdadeiro o serviço cristão é um ato de culto oferecido a Deus e não apenas uma atividade religiosa. Vamos sair, gente, desse contexto da religiosidade e vamos entrar na profundidade do culto. Vamos entender realmente o que significa leiturgel dentro do contexto da adoração. As igrejas que priorizam a presença de Deus tornam-se mais preparadas para discernir seu propósito e responder ao chamado missionário com obediência e fé. É preciso nesse contexto que vivemos, a igreja voltar ao culto de oração, ao culto da palavra, ao culto da consagração, ao culto do jejum. Então, por quê? Porque Atos 13 diz que eles estavam ali reunidos, orando, jejuando, servindo a Deus. Então é preciso voltar à oração, voltar à palavra, voltar a tudo. A gente está vivendo um contexto que está um pouco complicado. Todo mundo batendo na igreja, no que a igreja faz. E a gente precisa entender, gente. Não existia culto sem primeiro oração. Primeiro todo mundo chegava na igreja, tinha lá o obreiro, todo mundo orando, porque só assim nós vamos estar
sensíveis à voz do Espírito Santo. Não tem como estar sensível à voz do Espírito Santo se não tiver um servir ao Senhor. E a própria Bíblia diz, né? Quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, para que não sejais impedidos a entrar na terra prometida. Isso está em Hebreus e no Antigo Testamento. Tem a segunda grande subseção. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A igreja de Antioquia compreendeu que participar da missão significa mais do que reconhecer vocacionados. Era necessário enviá-los e permanecer comprometida com sua obra. O verbo grego apostelo, do qual deriva a palavra apóstolo, significa enviar alguém como representante investido de autoridade. Então a pessoa não está indo sozinha, ela está indo representando uma autoridade, ela está investida. Assim, toda a igreja local é chamada a participar da missão por meio do envio, da intercessão, do sustento e do acompanhamento daqueles que anunciam o evangelho. A obra missionária é uma tarefa coletiva, na qual tanto os que vão quanto os que permanecem cooperam para o avanço do reino de Deus. É um trabalho coletivo, gente. A obra missionária, como a gente está falando aqui, o Espírito Santo tem que guiar, temos que estar sensível à voz do Espírito Santo, então só pode ir quem tem chamado. E essa pessoa que vai, ela precisa ser sustentada. Então Jesus teve irmãs, mulheres que sustentavam o ministério dele, tanto é que tinha tesoureiro, e Judas era o tesoureiro. Você tem, por exemplo, eh, o apóstolo Paulo recebendo ajuda, oferta para levar para as igrejas, ele também contribuía, ajudava as pessoas. Então a missão, ela precisa de auxílio, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado. Quem tem condições e vai assistir essa aula, adote um missionário, envie diretamente para ele ajuda, ou para a África, ou seja o que for, mas faça o trabalho missionário. Terceira e última subseção, uma igreja que cumpre a grande comissão. A missão iniciada em Antioquia representa o cumprimento prático da grande comissão deixada por Jesus, que ordenou aos seus discípulos fazer discípulos de todas as nações. O termo grego etne, traduzido por nações, povos, raças, né? Refere-se aos diferentes povos e grupos étnicos, daí vem etnia, né? Étnicos da humanidade, mostrando que o plano de Deus sempre foi universal. É claro que está até no contexto judaico, você tem aqueles que acreditavam numa salvação universalista como uma salvação nacionalista, mas é claro nos profetas que Deus abriria a porta para um povo que não o chamava de Deus, que não era seu povo. A evangelização dos gentios não constitui uma mudança no propósito divino, mas o cumprimento das promessas feitas a Abraão, de que em sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. A igreja contemporânea, hoje, o que nós somos, continuam sendo chamados a viver essa mesma vocação missionária, proclamando o evangelho sem distinção de raça, cultura ou condição social, até que Cristo seja conhecido entre todos os povos. É preciso a gente fazer festa para manco, coxa, aleijado. A gente só faz festa para quem não precisa. A gente só chama pessoas que não precisam. Isso são as festividades das igrejas. Só quem não precisa. Cadê os coxos? Cadê os mancos? Cadê os aleijados? Cadê os mendigos? Cadê os que estão em situação de rua? Quando os que podiam não vieram, a ordem foi, então vá e chama todo mundo, os coxos, aleijados, mancos. É isso que nós precisamos fazer, gente. Conclusão, o chamado de Paulo e Barnabé demonstra que a missão cristã nasce no coração de Deus, é conduzida pelo Espírito Santo e realizada por uma igreja que vive em comunhão com o Senhor. Antioquia tornou-se o modelo da igreja missionária porque compreendeu que a sua responsabilidade não era apenas cuidar dos convertidos locais, mas participar ativamente da expansão do reino de Deus entre todas as nações. A mesma missão permanece atual. O Espírito Santo continua chamando, capacitando e enviando servos para anunciar o evangelho. Enquanto a igreja é convocada a ouvir a voz de Deus,
sustentar seus missionários e cumprir fielmente a grande comissão. Que Deus nos oriente, que Deus nos capacite e que Deus nos dê graça. Vamos enviar e vamos ajudar os enviados. Siga, compartilhe, comente, conheça as redes sociais Adalberto Teles e até a próxima aula. Haris Caerene, um abraço, Deus abençoe.